Boa noite. Boa noite. Vamos dar início à nossa atividade. Bem-vindos a todos. Retomando as nossas atividades agora do segundo semestre, né, com essa atividade controvérsias, que é uma atividade que na comissão científica a gente discutiu bastante, é uma atividade que é bem cara a nós, que é a ideia da gente discutir as teorias considerando os pontos as divergências que elas têm, para nos ajudar a entender melhor. A gente tem de estudar as teorias de maneira isolada e nós pensamos que poder destacar o que cada uma tem de específico pode nos ajudar a ter uma compreensão mais ampla. As teorias vão mudando ao longo do tempo, depois que Freud... Bom, pensamos que nada melhor do que começar com o complexo de Édipo, né? Um complexo tão importante dentro da psicanálise, enfim, que foi sofrendo transformações ao longo do tempo, com os diversos autores, cada um olhando de acordo com o seu vértice. Então a gente chamou, eu queria agradecer muito a Viviane, o Calixto, o Ivan por aceitarem o convite de participar dessa atividade e, enfim, né, trazerem material para a gente poder pensar e, enfim, eles vão apresentar e depois nós vamos debater. A gente vai começar com o Ivan, né? Depois a Viviane apresenta e depois o Calixto. Bom, eu atrapalho aqui? A gente atrapalha. Vários ângulos. Múltiplas facetas. Eu achei que era mais atrapalhado. Eu tô achando muito grande. Eu achei que eu atrapalhava tudo. Com nossos desenhos ainda levamos em conta. Boa noite a todos. Eu queria, claro, em primeiro lugar, sempre agradecer o convite de participar dessa mesa, que foi uma resposta muito rápida quando a Maria Cristina me convidou. Claro que depois eu fiquei pensando, né, o que eu vou fazer, né, onde é que eu fui me meter nessa história. Mas, de qualquer forma, eu acho que serviu como estímulo para estudar, para ler algumas coisas, fazer algumas reflexões. Só que eu de certa forma, estou quebrando um pouco a regra, né, do jogo aqui, porque eu não me ative só a questão da Melanie Klein, embora eu goste muito da Melanie Klein, mas eu fiz mais um apanhado assim, geral do complexo de Édipo em relação a alguns autores, 3 autores, e depois pensei mais em aspectos técnicos, que eu estou dando seminário de técnica, então resolvi pensar mais em dar algumas vinhetas só para mais ou menos confirmar ou identificar alguma coisa que eu levantei aqui em termos de teoria. Então eu começo com, na verdade, a ideia seria o espaço mental edípico e suas vicissitudes. Aí já pode dizer. Pode passar. Só tem essa figura, depois eu vou explicar melhor o significado da figura. Bom, inicio nossa conversa com 2 perguntas, que espero não sejam respondidas. A primeira é: quem nasceu primeiro, o complexo de Édipo ou a psicanálise? Se Édipo decifrou o enigma da esfinge, por que o homem ainda não conseguiu desvendar o enigma de Édipo? São 2 questões que, do meu ponto de vista, não têm resposta. Nem deve ter. Pensei em Édipo, em seu complexo, como o pano de fundo da atividade do psicanalista, no sentido polissêmico. Tem uma função inspiracional e é o terceiro que amplia o espaço mental, estimula o pensamento, propicia uma experiência emocional e, paradoxalmente, é o que traz consigo sofrimento. Édipo representa sempre um desafio técnico para o psicanalista e abriu o infinito espaço dos mistérios
mistérios, mantendo ativado o que Bion chama de conjectura imaginativa. O mito de Édipo pode ser visto sob vários ângulos. Destaco dois: o da cegueira e o do trívio. Do ponto de vista simbólico, a cegueira que Édipo se infligiu possui um sentido profundo, pois as trevas geram a luz interna. A ação de reconhecer e de reconhecer-se começa a existir quando se inverte o fora para dentro, para o dentro para fora. A cegueira também estabelece a ruptura entre o saber e o poder. Cego, o herói agora sabe, mas não pode. Quanto ao trívio, Édipo, em sua fuga, na encruzilhada dos três caminhos, defronta-se com um pai desconhecido. A luta pelo mesmo espaço gera o parricídio, representando o conflito de gerações e a possibilidade do seu retorno às origens. Saiu e retornou a Tebas. Os conflitos edípicos estão presentes também na relação entre os psicanalistas. E talvez a situação mais emblemática tenha sido a disputa pelo mesmo espaço entre Anna Freud e Melanie Klein, junto a Freud. Supõe-se que as tentativas abortadas de Anna ser analisada pelo pai levou a uma transferência negativa projetada em Klein. A guerra gerada entre elas teve como consequência uma divisão geográfica que perdurou durante anos. No entanto, hoje em dia existe um consenso de que o complexo de Édipo transita pacificamente entre as várias teorias psicanalíticas, com maior ou menor ênfase. Uso, na minha perspectiva, três modelos básicos: Freud, Klein e Bion. Para Freud, a angústia de castração aparece no simbolismo fálico, na figura do pai. As pulsões de amor e ódio são dirigidas diretamente às figuras parentais. A vivência normal da relação triangular filho-pais gera um nível maior ou menor de conflito, ou seja, competição com o genitor e fantasia incestuosa com o outro. Klein trouxe o complexo de Édipo da infância para a primeiríssima infância. A sua visão das relações objetais primitivas amplia a concepção de uma relação direta com os pais para uma relação dos pais entre si, que a gente chamaria de figura combinada. E mais importante, coloca a posição depressiva no centro do desenvolvimento, justamente quando o drama edipiano inicia, na época do desmame. Ou seja, a frustração estimula a busca de um novo objeto de gratificação, o pênis do pai. Essa expansão do pensamento psicanalítico gerou a grande discussão sobre o narcisismo primário. As pulsões, em vez de serem primariamente autoeróticas, eram buscadores de objetos desde o início. Dessa forma, o narcisismo ficou sendo a patologia normal da posição esquizoparanoide. Bion aproxima-se do mito de Édipo buscando elementos relacionados com o vínculo K. Para ele, a curiosidade do homem acerca de si mesmo está representada pelo enigma da esfinge. O mito de Édipo é parte integrante de um aparato primitivo que funciona como preconcepção na mente do lactente, que se refere à relação existente entre o casal parental, cuja realização ocorrerá com contato com os pais reais ou seus substitutos. Salienta que a preconcepção mito-edípico é precursora de uma função importante do ego para o conhecimento da realidade psíquica. Para desenvolver o conhecimento de si mesmo e, consequentemente, dos outros, é preciso suportar a frustração inerente da experiência chamada de vínculo K. Bion usa os símbolos PSD, de dispersão e integração, e os símbolos feminino e masculino, continente e contínuo. Espaço mental edípico. Sugiro uma representação do espaço mental edípico através do uso de duas figuras geométricas unidas, ocorrendo em três níveis, expressando as dificuldades técnicas de uma análise. Nesse sentido, o objetivo da análise é preservar o estado edípico. Então, Espaço.
Né? Espaço edípico. Então tem esse triângulo. Bom, agora pode passar adiante. A figura geométrica do triângulo equilátero configura o espaço mental edípico, com limites bem definidos, contendo todas as vertentes passíveis de serem analisadas: paixões, ansiedades, lutos, vínculos, conflito estético, transferência, relações objetais conflituosas, etc. A figura onde o triângulo está assentado tem dois ângulos retos, como se fosse um quadrado sem a face superior. O pontilhado representa os limites do sétimo, o continente para um analista trabalhar. Existe uma linha comum, pois uma das faces do triângulo está assentada na base do sétimo, representando as teorias psicanalíticas. Quando as faces do triângulo estão preservadas, a função do sétimo é quase imperceptível, por isso o pontilhado. É nesse espaço mental edípico que, na oscilação das ansiedades básicas, a posição depressiva ganha espaço na medida que o processo psicanalítico evolui. Então, aqui é o primeiro nível, que é o espaço edípico preservado. João, funcionário padrão na sua empresa, buscou análise por sentir uma intensa angústia despertada pela presença do chefe no ambiente de trabalho. A dificuldade de lidar com conflitos comprometia toda a sua vida relacional. O processo psicanalítico recuperou vivências infantis, especialmente a relação com a figura paterna. Diz ele: estávamos falando ontem sobre meu pai, que ele me criticava muito. Será que não era a minha imaginação tudo isso? Que ele não gostava de mim e que eu me aproximava e ficava muito próximo de uma crítica? Eu acabava fazendo muitas coisas escondidas dele. Nesse espaço edípico preservado, a abordagem interpretativa pode ser ampla, tanto do ponto de vista de conteúdo como da relação transferencial. Por exemplo, foco na ansiedade de castração, ou seja, no desejo oculto pelo poder de tornar-se rei de Tebas, usando sua potência parrecida, conquistando o objeto materno incestuoso. Uma outra visão seria foco na ansiedade depressiva, com a percepção de sentimentos de culpa, que aciona mecanismos reparadores para salvar o objeto ameaçado pelos ataques fantasiados. Terceiro foco seria no entendimento dos vínculos predominantes, que impede uma maior clareza na sua realidade psíquica, transformando o polo negativo de conhecimento, amor e ódio em um polo positivo, de mais K, gerando mais L e mais H. Bom, figura 2, então. Pode seguir. Quando uma das faces do espaço triângulo edípico está fragilizada, pontilhado, ocorre uma evasão narcisística, ou seja, uma força antiético gerando dificuldades na análise, com a presença maciça da identificação projetiva. O sétimo fica mais perceptível e ameaçado, exigindo uma maior capacidade continente por parte do analista. A maior oscilação entre posição esquizoparanoide e posição depressiva mostra o conflito de forças narciso-ético. Aí o segundo nível seria, então, esse espaço edípico ameaçado. Maria, após alguns meses de análise, pela primeira vez se aproxima do divã, expressando intensa angústia. A oscilação entre o deitar no divã e o sentar na poltrona ocorre durante muitas sessões, e o tema que predomina é o de um orgasmo intenso que a assustou na relação com o novo namorado, quando percebeu a diferença entre o prazer através da masturbação e o prazer pela penetração. Está muito próxima de uma ruptura psicótica e o analista acompanha essa situação usando os recursos técnicos que dispõe, abordando os medos de se defender com o mundo interno, desconhecido e ameaçador. O deitar no divã reviveu experiências traumáticas precoces e o longo processo analítico permitiu a recuperação do espaço edípico.
Bom, terceiro nível aqui. Pode passar. Quando duas faces estão rompidas, o espaço edípico também se fragmenta, gerando desorientação e confusão vegetal. O narcisismo toma conta e o sétimo precisa ser conscientemente reforçado pela mente do analista, pelo risco de rompimento, como uma represa com aumento do volume de água. O processo está ameaçado de término e predomina a posição esquizoparanoide. Então, terceiro nível, espaço edípico fragmentado. Em artigo publicado recentemente, descrevi a minha experiência com Norma Gianni, nome verdadeiro da paciente, mas pouco conhecido, pois desde cedo adotou um nome fictício que lhe propiciou uma impressionante ascensão social e profissional. Trata-se de uma mulher cuja beleza e sensualidade sobressai, usando esses atributos como arma poderosa de conquistas. A sua incapacidade de tolerar frustrações revela um intenso sentimento de vazio, o que a leva a apelar para o uso de drogas euforizantes que acabam deixando-a mais fragilizada e deprimida. Ao término de uma sessão, NJ sai do consultório, passando pela primeira porta, que é aberta pelo analista. A segunda e a terceira são abertas e fechadas pelos próprios pacientes. No entanto, NJ costuma sair sem fechar as portas, a que tem direito, inclusive a última, fazendo soar uma campainha quando mantida aberta. A disponibilidade mental do analista, usando a sua capacidade de simbolização, transforma o ruído da campainha, através de uma experiência emocional, na imagem de uma criança desamparada e necessitada de cuidados primários. Através das portas abertas, tudo o que foi dito se esvai de um continente muito reduzido. As portas abertas também representam a dificuldade de separar-se, por um sentimento de intensa solidão na ausência do outro. O analista encontra evidências dessa situação na sua história. Abandono precoce do pai, a presença traumática de uma mãe e de uma avó com problemas mentais graves, situações dolorosas das quais procura manter-se afastada. As duas portas abertas também representam os dois lados do triângulo, rompidos, permitindo uma invasão narcisista mortífera. Bom, finalizando, considero que a arte expressa com mais sensibilidade e profundidade, o que tentei transmitir aqui, do que chamei de espaço mental edípico. Gostaria de dividir essa experiência com todos vocês, na voz da nossa maior cantora. Então, eu peço uma música que eu trouxe para a gente poder escutar nesse momento. Nas aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. Porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Os corações pegam fogo e depois não há nada que os apague. Se a combustão nos persegue, as labaredas e as brasas são o alimento, o veneno, o vinho seco, a recordação dos tempos idos de comunhão, sonhos vividos de conviver. As aparências enganam aos que odeiam e aos
desce a neve cobrindo a pele e vai esfriando por dentro o ser. Não há mais forma de se aquecer, não há mais tempo de se esquentar, não há mais nada a se fazer, se não chorar sobre o as aparências enganam aos que gelam e aos que enganam, porque o fogo e o gelo se irmanam no gono das paixões. Os corações cortam lenha e depois se preparam para outro inverno. Mas o verão que os unia ainda vive e transpira ali, nos corpos juntos na lareira, na reticente primavera, no insistente perfume de alguma coisa Obrigada, irmã. Pessoal, vamos agora voltar para a aridez dos conceitos. Tá? Porque nós temos uma tarefa hoje, então vamos lá. Ou não. Ah? Ou não, né? Não, vamos ver. Vamos ver. Bom, primeiro era a questão de buscar controvérsias. Então, só para situar o campo, cada conceito, então, de cada autor precisa ser entendido dentro do modelo de funcionamento da mente de cada autor. E só vai ter sentido pensado nesse contexto. É só para ver como é que a gente vai pensar controvérsias, né? As bases epistemológicas vão ser diversas e, ao mesmo tempo, também cada modelo do autor está inserido num determinado contexto histórico e cultural que acompanha o pensamento científico e filosófico correspondente. O que está podendo ser pensado naquele momento, naquele lugar, claro, e alguns gênios que conseguem ir além da sua época. Bom, a noção do mito edípico para o Bion está inserido dentro de um momento em que ele está com uma preocupação muito grande com o status científico da psicanálise, né? Assim como Freud também estava, só que o Bion vai trazer mais noções da física quântica, da causalidade não linear, do princípio da incerteza, da participação do observador no experimento. A matemática vai ser, pelo menos até uma determinada fase do trabalho, né, do pensamento do Bion, vai ser o grande modelo. Só que a matemática, que é a base do Bion, é do Poincaré, que vai dizer que cada raciocínio complexo é erguido sob um andaime de intuição. Próximo, bom, a noção de mitos, né, discursos que conseguem traduzir, tentar resolver um problema e organizar experiências. Quanto mais eles conseguem refletir questões humanas mais amplas, maior vai ser a consistência e a durabilidade dessa narrativa. Aqui uma ideia de como o Bion, qual é o paralelo que ele faz entre mitos, matemática e psicanálise. Ele considera que tanto o teorema de Euclides, a descoberta de Freud sobre o complexo de Édipo, junto com o mito e a versão do Sófocles, são indistinguíveis enquanto tentativas de resolver problemas e conflitos e uma tentativa de solucioná-los. Tá? Ele coloca isso no mesmo nível, apesar de bases
diferentes, mas uma mesma função da mente, de buscar solucionar problemas. Bom, o Bion ele não vai se deter tanto no complexo de Édipo, como descrito pelo Freud. Ele vai se deter mais no mito. Tá? Próximo. A base do modelo, muito sumariamente, de todo o modelo central do Bion é o processo de desenvolvimento do aparelho para pensar as experiências emocionais. Só para nos situar, isso aí, claro que isso aí é uma vida, a gente pode passar não sei quantos dias discutindo isso. Bom, ele coloca então o mito de Édipo, que vai dizer respeito à problemática da criança para dar sentido às suas experiências com os pais. Ele vai considerar isso uma pré-concepção, junto com a outra grande pré-concepção, que seria a pré-concepção de um seio, tá? Uma expectativa inata, não esquematizada e aplicada à experiência. Parte essencial do aparelho de aprendizagem, levando à investigação da relação com a dupla parental, uma pré-concepção que vai encontrar uma realização, que é o contato com a dupla parental, e a consequente criação de um mito edípico privado. Ele dá muita importância, cada um de nós vai construir um mito edípico privado que tem a ver com uma pré-concepção, que vai se encontrar com uma realização com o casal parental e com as experiências. Bom, então onde ele mais se detém na questão do mito edípico, a gente encontra isso esparso, mas onde ele mais se detém é no elementos de psicanálise, é ali que ele se detém mais explicitamente. E que é o trabalho dele, onde ele realmente procura uma sistematização, tomando como base a matemática química, onde vai aparecer a grade, né, numa tentativa de como a tabela periódica da química. Bom, então o que ele chama a atenção basicamente? Ele acha que outras questões que estão presentes no mito foram eclipsadas pelo componente sexual. E ele vai colocar que nenhum elemento, tal como o sexual, pode ser compreendido isolado de outros. Por exemplo, a determinação de Édipo de seguir a investigação, apesar dos avisos de Tiresias. Seguindo, o que ele vai destacar, portanto, do mito? A curiosidade humana. Então, que o enigma atribuído à esfinge é uma expressão da curiosidade humana. E a busca do Édipo, a curiosidade da personalidade sobre a própria personalidade. Então, o que ele vai dizer é que a investigação psicanalítica tem origens de venerável antiguidade. Porque uma das coisas principais que ele vai extrair do mito, que a gente vai ver depois, é uma relação com o trabalho psicanalítico. Tá? Essa é uma das relações que eu acho que são fundamentais. Seguindo. Bom, e o que ele faz é estabelecer uma correspondência com os personagens do mito com o eixo horizontal da grade, tá? Que é o eixo dos usos, em que os vários tipos de pensamento, desde o elemento beta até o raciocínio científico, matemático mais abstrato. Então ele vai fazer, ele mesmo diz que pode parecer um pouco forçado, às vezes parece mesmo, ele diz que pode parecer forçado, mas está ali implícito. Rapidamente, né? Isso aqui também é interessante quando ele diz, o mito serve como uma contraparte primitiva das formulações sofisticadas cujo emprego no trabalho científico coloquei no eixo horizontal da grade. São vitais, mas carecem de precisão. Não dá para fazer uma transposição direta do mito, tá? Porque elas são mais primitivas e mais pictóricas. Daí a necessidade para ele de fazer uma formulação científica. Tomar isso como representação pictórica, mas primitiva. Tá? Porque o mito tem, bom, enfim, os deuses poderosos, todas as questões que a gente conhece. Né? Vamos ver. Aqui o nosso susto eterno, mas só para... em termos gerais, isso não é a parte mais importante, eu vou só ler, depois se for o caso a gente volta, né? Ele vai considerar o pronunciamento do oráculo como a primeira coluna, hipótese definitória, o Tiresias, a coluna psi, que é a da negação, né, que seria uma hipótese falsa, usada como barreira contra a ansiedade, trazida pelo contato com a verdade. O mito em si, ele considera uma realização, entra como terceira, notação, próximo, isso é só para
constar a esfinge, que estimula a curiosidade, entraria como atenção, e o Édipo, né, coluna 4, seria a investigação. A coluna 5 seriam os vários desdobramentos da tragédia, são as várias ações que vão acabar acontecendo, inseridas dentro de toda a narrativa. A peste, tudo que vai, né, depois, o suicídio da Jocasta, todos os fatos. Bom, em termos gerais, antes de entrar nas controvérsias, o lugar do mito, então, de Édipo, eu estou focando muito no mito, porque o Bion realmente não se detém muito no complexo de Édipo, como descrito pelo Freud. Inclusive, ele diz que ele acha que o contato do Freud com o mito levou o Freud não a descobrir o complexo de Édipo, mas a descobrir a psicanálise. Ele acha que na base é a descoberta da psicanálise. Bom, então a preconcepção edípica, juntamente com a boca maligno, está na origem da capacidade de pensar de cada indivíduo, como núcleo organizador da mente humana. O humano se constituiria na capacidade simbólica, na capacidade de representar, estabelecer a relação entre um par, um vínculo, tolerando a frustração da exclusão e da falta. A capacidade de tolerar a ligação entre dois objetos seria a matriz para a condição de conjugar dois elementos no psiquismo, gerando um novo elemento que é a base do processo simbólico. Seguindo. Aqui eu trouxe um pouquinho, já falado com a Cris, trazer um pouco do Mate Blanco, que segundo o próprio Bion, é quem traz a teoria que melhor ajuda a compreender o próprio pensamento do Bion, nas palavras dele, do Bion mesmo. O Mate Blanco vai dizer que justamente o pensar é estabelecer funções proposicionais, que é uma coisa, outra coisa e a relação entre elas, que é o que estabelece a capacidade simbólica, né? Se as emoções podem ser transformadas em elemento alfa, o Bion vai dizer que os problemas edipianos foram atingidos. Se permanecem só como elementos beta por inveja, sadismo, intolerância, frustração, aniquila-se a própria preconcepção edípica. Ataques ao vínculo, prejuízos no aparelho de pensar. Então ele vai localizar no mito patologias muito mais primitivas, tá? Patologias em que realmente nem se atingiria, como ele diz, uma configuração edípica. Seguindo. Bom, nesse mesmo livro, então, ele vai falar da perspectiva reversível, que todos nós já estudamos, enfim, mas também estudando pacientes muito comprometidos, a questão de que aquilo que parece que analista e paciente estão de acordo, mas que o paciente está usando aquela mesma verdade acordada com um sentido de negar aquele mesmo fato e aquela mesma verdade. Passa. E assim, o que o Bion vai colocar em relação ao mito edípico? Ele vai considerar que o conflito principal expresso no mito não seria entre Édipo e Laio, ou esse seria o conflito neurótico, tá? Mas ele vai puxar e vai considerar como conflito principal Tiresias e Édipo, K e menos K, que é um vínculo que ele vai colocar e vai trazer dentro do modelo do aparelho mental dele, que é o funcionamento da capacidade de pensar, que não é só cognitivo, não é só pensamento intelectual. Pensamento é todo o processamento simbólico de todas as experiências emocionais. Tá? Então ele vai deslocar o conflito, não negando Laio e Édipo, não é isso, mas trazendo para o centro conflito entre K e menos K, presente em alguma medida em todo o funcionamento psíquico, inclusive do analista, e assumindo um papel central na forma como o psiquismo se estrutura. Próximo. Bom, a verdade vai ser o elemento essencial para o funcionamento psíquico e, ao mesmo tempo, representa risco de dor psíquica, que vem, o Tiresias, digamos, é o que traz isso, né? Ele alerta, se tem certeza que tu quer, não vai, né? Não vai atrás da verdade. Bom, aí tem o componente narcísico do mito, que eu acho que o Bion também traz bastante. Se a busca pela verdade for feita de forma arrogante e onipotente, o que vai haver, na verdade, é uma cegueira em relação à verdade.
Então, se a gente for ver ao longo da descrição, né, do mito, o Édipo tem vários indícios que poderiam fazer ele questionar a origem dele, a jocasta, né, a posição dele, desconfiar. Ele tem vários elementos que poderiam, né, fazer ele levantar essas questões, e ele não vai. Então, quando ele consegue, né, vencer ou resolver o enigma, ele se sente empoderado, como se realmente tivesse a busca arrogante, né, de uma verdade que afasta da verdade. Bom, aqui eu acho que no livro, nos elementos, o que o Bion realmente está mais interessado é, também na grade, tentar localizar, usando o mito, o trabalho psicanalítico. Né? Então, muito resumidamente, a busca pela verdade, que deve ser incansável, a nossa, no nosso trabalho, deve ser incansável, mas não pode ser onipotente e arrogante, no sentido de que a gente não pode se sentir detentor da verdade. Isso não existe. O Bion, de alguma forma, é kantiano, né, no sentido do incognoscível. Bom, então nenhuma verdade é a verdade, e o desejo de paciente analista de evitar a dor psíquica. Isso está presente, que são elementos que estão presentes no mito. Bom, então algumas controvérsias, tá? Para a gente poder discutir. A eterna questão da universalidade do complexo de Édipo. Isso aí dá para a gente também fazer 3 simpósios sobre isso. Mas, enfim, para a gente poder discutir. Na hora que ele coloca o mito como pré-concepção, ele fica como um conceito vazio kantiano, esperando uma realização para preencher o valor, então, da incógnita. É um conceito vazio. Ele não seria transmitido nem filogeneticamente, nem transgeneracionalmente. Ele seria inato. Isso é uma questão, né, na história do Homem dos Lobos. O Freud estava tentando ver onde é que ele inseria, né? Então, o que seria transmitido transgeneracionalmente seria um determinado formato de organização, dependendo da organização familiar de cada cultura em cada época. Mas a preconcepção, ela seria inata como um conceito vazio. Uma outra questão, o que o Bion vai destacar, então, não é o conteúdo em si do mito, mas os processos de constituição da capacidade de pensar e dar sentido para as experiências emocionais e as dificuldades encontradas nesse caminho. Então, é a mecânica do pensar e não apenas o conteúdo. Ou seja, é essa mecânica que vai determinar como os mais variados conteúdos vão ser processados, independente, né, do conteúdo. Logo, o elemento sexual perde o protagonismo. Ele entra no mito como um dos elementos que despertam os vínculos, L, H e K. O que fica em destaque, de novo, é o processo de desenvolvimento do aparelho para pensar as emoções. Olha o que ele diz: se o mito de Édipo, além do lugar que já ocupa na teoria psicanalítica, for reconhecido como uma parte essencial do aparelho de aprendizado em estágios primitivos do desenvolvimento, vários elementos assumem uma nova importância. Seguinte, aqui tentando fazer um paralelo com a Melanie Klein, botando o Bion para discutir um pouco com ela. Aqui não se trata de localizar o complexo de Édipo em estágios mais precoces, como a Melanie fez. É diferente. O que ele vai considerar é simbolizando o próprio processo de constituição do aparelho simbólico. Tá? É necessário unir 2 elementos, tolerar a frustração, a exclusão, a perda gradual da onipotência para poder pensar. Bom, o que a gente pode discutir? É possível atribuir essa centralidade à pré-concepção edípica na gênese da capacidade de pensar? Isso como uma interrogação. Por exemplo, autores, né, que fazem uma comparação com o Winnicott consideram que o Winnicott traz uma psicanálise pós-edipiana, no sentido de que, a gente sabe do que o Winnicott vai dizer, é que existe muito antes de se poder pensar na criação de um aparelho para pensar, que haveria uma tendência, o que seria inato,
seria uma tentativa, seria uma tendência a buscar a integração. Tá? E que isso produziria um ser integrado inicialmente, não um aparelho mental. Que a busca inicial é a continuidade do ser, não satisfação de desejos. Tá? Então, isso é para a gente... o Lopari, que é um que eu acho que discute isso muito, de uma psicanálise pós-edipiana, que seria a do Winnicott. Né? Bom, mas aí também não é tão simples, só rapidamente, uma evolução que não é tão pequena no pensamento do Bion, a partir de transformações, depois atenção, interpretação. Não, próximo. É que aí toda a ênfase em K, no conhecimento, muda. E o que ele vai passar a valorizar, o que ele vai se deter muito mais, são as transformações de K para O. Então, toda aquela questão da ênfase na representação e na simbolização fica... A gente tem que já repensar, ele repensou. Né? Então, a ênfase sai de K, o que se buscaria são formas de transformar saber sobre em se tornar. A experiência, aquilo que não é só da ordem do lógico, né, do conhecimento, mas que tem que vir mergulhado em intuição, em alguma outra coisa que não é só da ordem das cadeias lógicas. De novo, o Matt Blanco, porque eu acho que ele ajuda a entender, o Matt Blanco diz que mesmo no raciocínio científico, o mais abstrato possível, tem que ter a possibilidade de simetrização daquilo, senão a gente só tem pensamento intelectualizado. A gente não tem alguma coisa, como o Poincaré diz, a base tem que ser uma intuição. Então, muda a ênfase. O próximo. Então, no mito, a ideia seria que ao responder o enigma da esfinge, o Édipo, de alguma forma, ele tem K, ele tem um conhecimento. Tá? Mas ao se apropriar desse conhecimento, ele fica tomado de onipotência e onisciência, que o impede de chegar mais perto da verdade. É uma maneira da gente tentar, né? Não sei se aplica integralmente, mas eu acho que tem elementos no mito que podem ajudar a gente a pensar nisso. Deu, adendo do Cícero. Controvérsias, sociedade central. Esse. Pessoal, boa noite. Também quero agradecer. A Bianca agradecendo. Então, desculpe. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer o convite. Acho um tema muito interessante a gente discutir. Tá? E me coube discutir com vocês, ou apresentar para vocês, os franceses e o Édipo. Tá? Que... Faça o seguinte, por favor, que eu peguei um mapa da França com alguns destaques das regiões, né, só para criar uma metáfora da impossibilidade de a gente discutir os franceses. Né? Nós temos que discutir, então, região por região, ver como? Quem pensa o quê, quem produz o quê, quem come o quê, que vinhos faz em cada região, que queijos, qual a filosofia foi mais importante aqui e ali. Então, os franceses é um tema grande demais, né? Que é impossível ser realizado em 15 minutos. Né? Próximo slide, por favor. Mas não há dúvida que a gente vai ter que falar um pouquinho da cultura francesa, né? Porque, como disse no início, a cultura influencia o pensamento
dos psicanalistas, dos criadores da psicanálise, mesmo que gênios, eles vivem inseridos numa cultura, né? E a cultura influencia a maneira de pensar, né? E aquilo que é pensado é uma decorrência de onde se está inserido, né? É claro que, como são muitas pessoas que nós estamos falando, né, as influências são muito diferentes, né? E nós vamos ter que selecionar alguns para introduzir o assunto, porque eu não vou poder fazer mais uma introdução ao assunto. Então, um assunto interessante sobre a cultura francesa, dentre os vários, né? Esse é um livro que tem uma venda enorme na França, se chama 100 anglicismos que não se pode jamais utilizar, né? Por que isso é interessante? Porque a França mantém, em várias coisas, quem conhece um pouco mais da cultura francesa, a França mantém um investimento na sua cultura, lato sensu, né? Desde a sua filosofia até a sua arte, até a sua pintura, os seus museus, que são uma expressão disso, o seu idioma, a sua comida, tudo tem um investimento que eles resistem muito a se deixar influenciar por outros, né? O que torna eles, de uma certa forma, uma oposição à globalização, que é um lugar que eles até já ocuparam oficialmente, né? Opositores à globalização. Só que isso, para nosso interesse, é muito anterior ao assunto globalização. Passa um pouquinho, né? Aqui, por exemplo, tem, só para mostrar para vocês, algumas palavras. Eu vou pegar alguma, a última ali. Eles não usam a palavra fake news, é ragot, né? Que é o único lugar do mundo que não usa fake news. Nem usam hashtag, mas sim dizem mot dièse. Então, eles têm uma maneira quase que própria, download e telechargement. Então, eles têm a sua própria maneira de investir na sua cultura e nos seus valores. Passa adiante. Essa é uma música, eu não vou botar ela para tocar, eu pensei que era muito tempo para botar. Mas eu quero destacar, é uma música cantada pelo Charles Aznavour, e o Fafá parece que quer cantar. Que tem uma... Eu faria melhor de escolher o meu próprio vocabulário, para te fazer prazer na língua de mulher, né? Ao invés de qualquer língua de Shakespeare, ele fala antes, né? Na linguagem de Shakespeare, mas não, ele quer usar a língua de mulher, né? Porque é o francês que expressa a emoção, que expressa o sentimento. Adiante. Agora, vejam que coisa curiosa, né? Dentro disso que a gente está falando. A primeira referência a Édipo na literatura francesa, o primeiro tradutor de Édipo, se chama Pierre Corneille, e ele fez a tradução em 1659. O que é interessante? Ele fez uma tradução do Sófocles. O que é interessante? Ele criou uma peça um pouquinho diferente, né? Ele introduziu dois personagens, né, que não estavam no Sófocles, né? E o assunto ficou muito mais reparador e amoroso do que a rivalidade, do que todo... Então, desde 1659, o Édipo francês já tem algumas influências na cultura, né? O Pierre Corneille, eu não consegui descobrir se é essa mesma pessoa. Ele escreveu um livro chamado Eucídio, né? Com a mesma idade que eu ou mais, se lembra do Eucídio, né? E, claro, o meu também. Tanto é. Charson Heston. Mas eu não consegui descobrir quem escreveu o Eucídio do Charson Heston. Como ele escreveu esse livro, talvez ele seja... Ele era um escritor muito importante da época, a gente não conhece ele, mas é muito importante, ele era um tradutor, ele escreveu muitas peças, o Pierre Corneille, e ele foi o primeiro que traduziu o Édipo e já fez um acréscimo pessoal, né, francês, e deu uma mudadinha para uma coisa um pouquinho menos ácida. Um galicismo romântico. Assim como um filósofo que a gente conhece pouco, muito pouco, chama Ménil de Biran,
que ele nasceu em 1766 e morreu em 1824, né, que ele tem 3 livros principais, e um que são as obras de Nini Biron, que foram editadas por outra pessoa depois, que no final constitui uma obra grande. O Bergson diz que ele é o filósofo mais importante antes dos contemporâneos, e curiosamente a gente nunca ouviu falar. Mas por que ele nos interessa? Né? Porque ele, sem ter antecessores, ele introduz um conceito de alteridade, né, que, quando eu li pela primeira vez, me chocou. Né? Porque ele diz o seguinte, que o ser humano só se constitui, isso em 1780 e poucos, 1802. 1802 já dizia que o ser humano só se constitui na presença de outro. Né? E que o outro estimula coisas que obrigam a que a pessoa tenha que botar em movimento algo do seu mundo interno, né? O homem em seu interior, é um dos livros dele, está ali, ó, a sua vida interior, né? Tem que botar em movimento essa sua vida interior, né? Para se constituir, se fazer diferente do outro. Né? E aí ele passaria a ter as primeiras noções de sujeito. Né? Quando eu li isso, eu já li em outros lugares, né? De 300, 400 anos depois. Né? Mas então, vejam como isso está infiltrado na cultura francesa, né? Desde 1800, pelo menos, né? A noção de alteridade, a importância da alteridade, e a importância da alteridade na construção do sujeito. Né? Vamos adiante mais um pouquinho. Aí nós vamos chegar num autor que é fundamental na França e na psicanálise mundial, ainda que tenha sido deixado de lado durante muito tempo, que é o Jacques Lacan. Né? O Lacan tem um modelo todo particular para entender o Édipo. Né? Nós não vamos poder entrar em todos os detalhes, vou utilizar, por favor. Ele fala do Édipo como uma estrutura familiar influenciada pelo social, né? A ser representada psiquicamente. Se a gente fosse fazer um resumo, super resumido, super mesmo, uma frase, sobre qual é a ideia do Lacan sobre o Édipo, é que o Édipo constitui o psiquismo. Né? O Édipo constitui o ser humano e o psiquismo. Ele vai criando o espaço mental. Ele não chega a dizer dessa maneira, mas a forma como ele vai expressando a construção do Édipo, e ele diz o seguinte, que ou a pessoa passa pelos momentos edípicos de constituição, ele diz que o Édipo é uma estrutura no sentido de ser estruturante, né? Não que é uma estrutura fixa. Né? E pelo contrário, ele introduz algo que é fundamental dentro da mirada francesa, que é a possibilidade das figuras no Édipo constituído circularem. A circulação do poder, a circulação do papel do falo. Né? Então, o que é o falo, para os que não estudaram ainda esse assunto? O falo é o representante da falta. Né? Está no centro do Édipo do Lacan, a ideia de falta, né? E uma figura que não é do pênis, né? Mas que representa a complementação que falta para que a pessoa volte a se sentir na ilusão de completude. Né? Então, eu tenho uma ilusão de completude, eu perco essa ilusão na primeira frustração, né? E tenho que reencontrar isso no reencontro com o falo. Né? E a partir dessa, dito dessa forma hipersintética, ele estabelece 3 tempos para o Édipo. Né? Eu preferia ter que poder apresentar a estrutura, como fez a Viviane, apresentar as estruturas que estão subjacentes. Mas como eu acho que tem que apresentar primeiro o que é o Édipo Lacan, né? Talvez a gente nem chegue nas estruturas nesse momento, vai ficar para discussão. Né? Há muitas semelhanças, a bem da verdade, com o Bion. E dizem que eles conversavam. Né? Com o Winnicott, certamente, o Lacan conversou, que tem cartas por escrito, mas com o Bion parece que ele se encontrou
mais de uma vez e trocaram muitas ideias. Então, há várias coisas em comum na teoria, mas isso a gente fala depois. Os 3 tempos do Édipo. O primeiro tempo é o tempo onde a criança, recém-nascida, é o falo da mãe, né? Então, a mãe toma aquela criança como falo, né? E ela se sente, portanto, completa, né? Porque a criança completa a incompletude que havia anteriormente. Por isso a expressão, por exemplo, o rei na barriga, né? As mães têm o rei na barriga e se sentiram completas agora. E os que já foram mães, ou os que tiveram presentes, sabem que de repente, principalmente na primeira gravidez, essa sensação de repente algo mudou e se tornou completo, ela chega a ter manifestações claras e evidentes, né? Então, o Lacan expressa da seguinte maneira: esse momento, o primeiro momento edípico, é um momento fálico, onde a mãe tem no bebê o seu falo, né? E a mãe é o falo para a criança. Então, é uma relação simétrica, né? Que, se persistente, impede o desenvolvimento do psiquismo, né? Então, algo vai ter que romper essa estrutura fálica, né? Onde a completude se estabelece e ela é diádica, né? Para que entre um terceiro elemento, né? O que diz o Lacan? Tudo isso é dito de uma forma super sintética, né? Que quando é que entra o terceiro elemento? Quando a mãe começa a ter necessidade de olhar para o outro lado. Quando a mãe começa a ter as suas próprias necessidades. Ela não quer mais ficar só olhando para o bebê, né? Ela começa a ter vontade de trabalhar, de conversar com amigos, de sair de casa, de ir para o shopping, né? Ou, como diz os franceses, de ir para uma magazão, não é shopping. Ou eles vão para... Ou ela quer namorar, ou ela quer fazer qualquer outra coisa. Isso abre um espaço para que a criança sinta novamente a falta, né? Quando a criança sente novamente a falta, ela já cresceu um pouquinho, a criança, ela já tem mais elementos constitutivos, inclusive de cadeia simbólica, né? Para poder... cadeia de significados, eu quero chamar, né? Porque aí tem uma discussão que nós vamos poder entrar agora, que é a diferença entre representação, significado e símbolo no mundo francês, né? É bastante diferente o que é representação, o que é significado e o que é símbolo, né? O que nós estamos falando, na verdade, é de cadeia de significação, né? O símbolo tem que ter uma estabilidade e tem que ter um deslocamento. Mas isso, se alguém quiser, a gente discute depois. Então, a mãe olhou para o lado, a criança sentiu falta. Ela vai ter que fazer um esforço para completar isso de outra forma, né? Esse é o momento em que se abre um novo espaço na mente da criança. O primeiro espaço que é precursor do ético, da tremulação, perdão, do ético, da tremulação, né? E o espaço primeiro de construção do pensamento, né? Até aqui era diádico, então não tinha pensamento, tinha uma relação simétrica. A entrada desse terceiro elemento, né, provoca uma revolução, né? Primeiro porque o terceiro elemento vai ser ocupado pelo pai. O pai não é inicialmente o terceiro elemento. O terceiro elemento é criado pela falta da mãe. Mas em seguida vem aquele que estava totalmente excluído e ocupa o lugar, né? E ao ocupar o lugar, ele retira a mãe do seu lugar fálico. E momentaneamente ele ocupa o lugar fálico e introduz a lei, né? A lei paterna, né? A lei paterna, que vai veicular a realidade, né? É a lei da separação. Ele ajuda a criança a se separar da mãe, né? E a construir um novo espaço psíquico, agora quase psíquico, protopsíquico, e a ter uma noção de contato com a realidade, né? A tolerar melhor a frustração, né? O que vai se passar daí para frente, né? A criança vai ter que se inserir no mundo. E para isso, os papéis vão ter que começar a circular. Ninguém mais pode ser detentor do poder fálico, né? Se o pai se mantém no poder fálico, a criança novamente vai ter
alguma patologia na progressão da via simbólica, né? Se a mãe ocupa o lugar fálico outra vez, a criança regride e vai para uma patologia mais regressiva, etc, etc. Né? Então, o que seria esperado? Que a criança pudesse sair disso constituindo a sua própria identidade pela circulação da significação e a circulação do elemento de poder, que é o elemento fálico. Né? O que diz o Lacan sobre o amadurecimento? O amadurecimento depende da criança poder exatamente ocupar esse papel circular e aceitar que o exemplo que o Bleichmann dá, eu acho uma metáfora super ilustrativa, que é do jogo do anel. Né? No jogo do anel, né, a gente passa o anel. Né? Ninguém é dono do anel. Né? Vocês lembram do jogo do anel? Né? Passa o anel, ninguém fica com o anel. Né? Se alguém acha que o anel é meu, acabou a brincadeira. Né? Então, acabou a brincadeira quer dizer que acabou o processo de crescimento e ficamos em algum momento aonde a cadeia simbólica não evolui. Né? Agora, se o jogo é passar o anel, cada um vai ter um momento de agora o anel está comigo e não é meu. Né? E isso para o Lacan é fundamental para o crescimento, o amadurecimento e para, no futuro, poder abrir mão, inclusive das identificações do inconsciente que é transpassado pela linguagem, que é transpassado pelo outro. Né? Isso só vai poder acontecer de ter algum tipo de evolução se a criança pode circular entre esse poder e abrir mão do poder fálico. O que é interessante a gente pensar sobre esse movimento? É porque o Lacan diz que, na verdade, o ser humano só vai poder abrir mão dessas identificações primitivas em análise. Né? Fora da análise, tu sempre vai ter uma sombra do objeto abatido sobre ti e tu nunca vai ter uma possibilidade de sair, de deixar de ser dominado pela linguagem. Né? Otimismo com análise ou não, é assim que ele fala. Vamos adiante, porque ainda tem que falar sobre outra pessoa. 3 minutos? Não, vai mais uma hora. Não, tá. Porque aqui assim, ó, a gente já deu 20 minutos. Mas tá, vai até mais 7 isso. Vai dar 15 minutos. Eu vou falar rapidamente de uma dupla, que é o Deleuze e Guattari. Né? Por que eles são importantes? Eles são importantes porque eles criaram uma figura do antiético. Né? E eles são parte do movimento de maio de 1968, eles falam de uma maneira militante, o livro deles se chama Antiética, em seguida vem Marxismo, e etc, etc, o subtítulo é sobre marxismo, e abaixo o capitalismo e tudo mais. Né? Mas por que é interessante? Essa frase nem faz parte do nosso tema aqui, mas eu acho ela tão boa que eu achei melhor. A filosofia existe para que a besteira não seja tão grande. Que é uma frase que a gente vê hoje em dia botar em todos os carros e em todas as janelas. Né? A filosofia existe para que a besteira não seja tão grande. É a frase do Deleuze. O antiético. O que diz o antiético? O desejo não pode estar ligado somente ao passado e à falta. Né? Então ele se opõe à ideia do Lacan que a função maior do desejo era recuperar o estado de completude, né? E estava sempre, ele é contra o Freud e contra o Lacan, né? Eles dois, né? Porque não é em busca do objeto apenas, do passado, né? E nem apenas como um complemento da falta. O desejo tem que ser um excesso que transborda. Né? Ele não é um fantasma do passado perdido, é um futuro que se cria. Né? O Édipo existe, né? Diz a dupla, né? Mas ele deve ser destruído. Né? E ele existe sim, mas esse é o problema, dizem eles. Né? Porque é uma estrutura que fica fixa. Né? Que eu acho que não era bem o que o Lacan queria dizer. Né? Mas isso é uma controvérsia dentro da própria maneira de ler o Lacan. Frase seguinte que é de muito impacto. A psicanálise, ao se tornar uma psicanálise edipiana,
ela se perde no monótono, né? E o desejo é que é o revolucionário, porque ele abre para o infinito, né? Ele abre para o futuro, né? Freud descobriu a riqueza do inconsciente, mas o transformou em um teatro grego com uma peça que se repete interminavelmente. As frases são todas de efeito, mas faz a gente pensar um pouquinho, né? Puro ou não puro? Puro. Vamos lá, gente. 3 minutos para o... É 3? Não, 3. 3 minutos para Monsieur Laplanche. Né? O Laplanche tem uma visão absolutamente diferente de olhar o Édipo pelo seguinte: o Édipo não é mais estrutura, né? O Édipo não é algo pré-estabelecido, não é preconcepção, né? O Édipo é parte, né, do mito simbólico, né, como auxiliar no processo de simbolização. Para a criança poder significar, criar um significado, a criança precisa ter os afetos primitivos, ela precisa ter uma mensagem enigmática, ela precisa ter o encontro da mensagem com os afetos e com o mito simbólico, né? O mito simbólico é aquilo que os pais transmitem, porque a cultura transmite para os pais e, portanto, os pais são capazes de transmitir para a criança aquilo que é do mito daquela região, daquele lugar, e com isso dá a estrutura do símbolo, né? Diz o Laplanche que é impossível imaginar que algo que vai ter significado e vai na direção do símbolo possa não ter uma estrutura, que tem que ser emprestada de outro lugar. Tá? Ele diz que isso é impossível, né? Que a ideia de que elemento alfa se transforma em elemento beta, indo para as controvérsias, sem ter uma estrutura linguística, ou sem ter alguma outra estrutura, né? Desculpa, beta se transformar em alfa, que isso é a pressa, que isso é impossível dizer, que do ponto de vista semiótico isso é impossível, e do ponto de vista de construção da figura simbólica, seja qual for o autor que se usar, ele diz que não há como se constituir, né? Se constituir uma imagem borrada, diz ele, sem que jamais tivesse forma, que a forma é emprestada. E esse empréstimo vem do mito simbólico, né? E pelo mito simbólico é que vão ter as várias possibilidades de lidar com a triangulação, de lidar com a rivalidade, de lidar com os ciúmes, com o parricídio, com o filicídio, porque todas essas coisas que estão dentro de nós, né, que fazem parte do mundo dos desejos, né, eles vão ter versões individuais, como disse a Viviane, que o Bion também pensa assim, né, versões individuais, só que ao invés de serem versões individuais criadas a partir só da experiência, elas são criadas na experiência mais aquilo que é transmitido pela cultura. Então, é um Édipo contaminado pela cultura, então cada região pode influenciar diferente, mas ele é absolutamente individual. E ele não é transgeracional de forma alguma, a não ser pela Só a forma, né? só a forma. A experiência jamais. Né? Bom, última frase então. Qual é a grande argumentação do Laplanche? Porque para ele, todos os significados são criados e existem no pré-consciente, que para ser inconscientizado, perde outra vez o significado. Né? Se é assim, dizer, não existe Édipo no inconsciente. Né? Não pode existir um mito estruturado com narrativa no inconsciente. Ele só pode ser parte do inconsciente. Desculpe ter prolongado. Do pré-consciente. Na hora que está estruturado, já perdeu os características do processo primário. Exatamente. Então, desculpem o prolongamento do tempo. A gente tem 15 minutos para debate, né? Quem quiser fazer perguntas, comentários, assim, eu acho que a gente teria mais uma ou duas ou três ou várias reuniões para discutir isso, mas vamos lá, né? Se vocês também, né? Fica muita coisa para pensar também, assim, para metabolizar. Vai lá, Zé. Eu queria fazer uma pergunta para a Viviane.
pudesse explicar melhor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês e cumprimentar pelos relatórios, pelas apresentações. Acho que se encaixou bem nas controvérsias. Eu queria te perguntar, explicar melhor essa ideia do Bion, do Ed, como uma pré-concepção inata, como um conceito vazio. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que poder discutir. O conceito de pré-concepção do Bion. Essa questão de pudesse explicar um pouco melhor, e dentro disso, assim, qual é exatamente, dentro das questões controversas, a diferença, a semelhança entre essa ideia do Bion, do ego, com a pré-concepção inata, como conceito vazio, da ideia do Freud. Né? Do Freud, o ego seria também, se deve chamar uma pré-concepção, ele faz parte de um edifício herdado, edifício estrutural. Então, quais são as diferenças e semelhanças disso? Rapidamente a questão do herdado, é que isso não. O Freud tinha a questão da transmissão filogenética, que seria alguma coisa que teria acontecido em algum momento pelas tantas e que isso passaria. É uma tendência lamarckiana, que seria um pouco a transmissão de caracteres adquiridos. Isso é muito complicado de se manter. Então, a transmissão, o que o Bion vai dizer, e eu também acho que a gente tem que discutir o conceito de pré-concepção, mas o que ele vai dizer é que não é transmitido filogeneticamente pela espécie, não é uma transmissão, uma coisa foi adquirida num determinado momento e passou a se transmitir. Ele vai mais na linha kantiana. A estrutura do humano tem categorias a priori, né? Ele tem essas categorias que fazem parte do que constitui as potencialidades. Assim, um cachorro não pode fazer alguma coisa, assim como humanos não podem ouvir, além de uma determinada frequência, porque não faz parte das categorias que a gente teria a priori. Mas isso são potencialidades que vão depender da experiência, porque o Kant também trazia a importância da experiência para se realizar. No final, ele está seguindo uma linha kantiana. Tá? Porque ele segue uma linha kantiana. A gente tem que poder discutir, como muita gente discute. Em termos epistemológicos, fica mais arrumado, fica mais organizado. Porque não tem como tu defender uma herança filogenética. Uma vez teve o pai da horda primitiva que proibiu as mulheres e isso passou a ser transmitido. Há uma transmissão, que o Kalisch disse aqui, da cultura. Mas o que é transmitido através transgeneracionalmente é um formato. Cada cultura vai ter um determinado formato para como isso vai se montar. Mas que a gente teria, talvez, na base da capacidade simbólica, talvez por isso o mito se encaixe, tu tem que unir para tu criar um símbolo dois elementos. E tu tem que tolerar, um elemento não vai estar para tu simbolizar, tu tem que tolerar uma falta para tu criar um símbolo. Falando assim, muito... Então, nesse sentido, o mito se encaixaria, né? Poderia ser lido como representando a formação da capacidade simbólica. Mas assim, isso aí não é uma defesa, isso aí da preconcepção, entende? Como nós estamos nas controvérsias, é dentro do esquema de cada um. Não precisa microfone, eu acho, né? Não, grava assim. Não, eu acho esse Nós estamos gravando. Nós estamos gravando, eu não consigo. Agora a gente tem uma foto. Dodge eu acho... Pena que restou pouco tempo para nós debatermos, que eu acho que seria muito interessante incentivar controvérsias. Né? O Laplanche, né, Kalisch, ele diz que, e eu concordo absolutamente, que as fantasias, né, as fantasias originárias, que o Édipo seria uma delas, do Freud, são verdadeiros, ele diz, roteiros prototípicos. É um roteiro, né? Tem conteúdo, digamos assim, a fantasia originária, no caso, edípica. Né? Enquanto Laplanche, a Viviane acho que colocou bem, o Bion, né? Eu costumo dizer assim, quando ele fala num termo kantiano de pensamento vazio, não tem conteúdos, é uma espécie de forma vazia. É uma forma vazia. É diferente de algo com conteúdo. A pré-concepção edípica é uma espécie de forma vazia que, quando encontrar na realidade algo que se aproxime daquilo, faz sentido. Dá sentido.
Outra coisa não dá sentido. Porque uma forma vazia também tem um certo contorno, uma certa, né? Talvez eu fiquei pensando, Calixto, para a gente conversar, que talvez ele dissesse ao Laplanche, não, sim, tá, mas é que eu acho que, que o que está na cultura, como é que eu vou dizer, pode despertar algo e pode se ativar algo, pode fazer algo funcionar na mente da pessoa, se ao mesmo tempo encontra dentro uma forma vazia que acolhe esse mito, e que seria a pré-concepção edípica, né? Senão não faria qualquer sentido. É uma observação dele, talvez, né? E eu acho que assim começam as controvérsias. Né? Posso responder? Não sei se era bem essa frase que ele diria, porque primeiro vamos tomar a questão de como se entende o que é, não só para o Bion, mas como se entende o que são os pensamentos categóricos. Né? Porque os pensamentos categóricos são estruturas prévias ao pensamento, né? E que são consideradas, o Kant que denunciou a existência delas, mas depois dele, uma quantidade imensa de gente trabalha com isso. Né? São estruturas prévias ao pensamento e que só se podem considerar como sendo parte do kit básico do ser humano, né? Que é o que eu, modestamente, digo que são as coisas biológicas que fazem parte, porque não tem outro caminho. Né? Nós temos que ter alguma estrutura mínima que nos faça receber a forma, o conteúdo, etc, etc. Né? Mas a estrutura mínima tem que estar lá, tem que ter algo que é o que tu está dizendo, tem que ter algo que eu acho que é biológico. Eu acho que é aí que entra, porque é por aí que eu acho que a mensagem enigmática só vai funcionar, né, se tiver uma função de tradução biológica. Né? E essa função de tradução não só vai criar uma tensão significante, uma tensão a significar, vai botar dois elementos diferentes em tensão, como vai ter categorias prévias que são, e que é isso que a gente está falando. Que é a pré-concepção. Que são as pré-concepções. Mas dizer. Não edípico. Não, No caso do Bion, no caso do Bion é que ele diz que existe, mas para o Laplanche não existe, ele acha que o édipo é apenas uma maneira que a gente encontra de como dar narrativa para angústias que estão dentro de nós, e tu encontra na cultura algo que ajuda a te dar o significado delas. Só essa questão, a pré-concepção, eu acho que o Bion diz, não é que já tem a pré-concepção edípica. Ele diz que o mito de Édipo representaria um tipo, né, já de conteúdo ou de formato, o que já representaria essa necessidade do aparelho de pensar de unir dois elementos, de poder juntar. Pois é, mas tem essa Depois, questão de causa unir dois efeito. elementos. Tem. E que o mito daria conta, porque para simbolizar são dois elementos. Tu precisa, tem um, tem outro que falta, e tu tem que estabelecer uma relação, senão tu não cria o símbolo. Se a gente pensar no sentido assim, de unir dois elementos, né? Bom, mas tem pelo menos assim, na construção do psiquismo, né? Unir dois elementos tem vários estágios de unir dois elementos. A gente pensar assim, tem um estágio primitivo, a mãe, a criança, enfim. Então, como é que é essa diferença vamos dizer, você pensar no que está dizendo do Bion, né? Que o Édipo do Bion, pelo que eu entendi, não é bem representado, tem uma pré-concepção de unir dois elementos. Mas o que acontece? Digamos assim, como é que se estabelece a diferença entre unir dois elementos? Talvez eu esteja pensando muito freudianamente, mas enfim, unir dois elementos num estágio X do desenvolvimento psíquico, tá? E isso tem uma narrativa, vai ter uma narrativa X, tá? De unir dois elementos numa outra narrativa X, que é o Édipo, por exemplo. Só, assim, o Diego pergunta e depois vocês falam para a gente finalizar aqui. Bom, primeiro cumprimentar vocês aí, acho que muito boas as controvérsias, enfim, as apresentações.
E duas questões ligadas à controvérsia que a gente já um pouco discutiu, Calixto, na apresentação do teu trabalho, né? Quer dizer, essa hipótese de que a função tradutiva é biológica, né? Que é a tua hipótese, né? O Bion tem outra hipótese, né? De que a função, vamos pensar assim, né? A função alfa como uma função que promove uma certa transformação, que ela é assimilada por identificação com uma função materna. Ou seja, ela não seria biologicamente presente, mas ela seria fruto, vamos dizer assim, de uma identificação com um processo mental materno. Né? Então, acho que fica essa controvérsia, né? Como é que vamos entender, vamos dizer assim, essa função transformadora / tradutiva. Assim, né? Então, acho que esse é um aspecto. O outro aspecto que eu também pensei, que eu acho que é controverso, é aquilo que tu falasse, né, de que para formar o símbolo precisa ter uma estrutura, vamos dizer assim, linguística que vem da cultura, né, onde se apoia, vamos dizer assim, essa função tradutiva. E aí tu disseste que sem isso não poderia haver a transformação de um elemento beta em elemento alfa. Não te parece que seria assim se a gente entendesse o elemento alfa muito próximo, vamos dizer assim, dos elementos linguísticos? Porque se a gente entende que o elemento alfa ele dá alguma forma, ele modeliza a experiência de alguma forma a partir de elementos visuais ou elementos acústicos, que são próprios da experiência do sujeito, talvez não precisasse tanto, vamos dizer assim, desse apoio vindo da cultura para formar uma estrutura simbólica. Então é essa controvérsia. Eu vou precisar de uns minutos para responder, mas vou responder. Primeiro, é claro que o Bion não diz exatamente a mesma coisa que o Laplanche, isso não há dúvida nenhuma. Mas eu acho muito complexo a gente pensar que tu vai ter um aparelho psíquico que tem estruturas constantes, né, como o pré-consciente, inconsciente e outras, dependendo do modelo, né, que tem uma certa estabilidade ao longo da história da humanidade e que não tem invariantes, né? E que tudo acontece aleatoriamente. Não, eu acho que tem invariantes. Acho que sim. Mas quais são as invariantes no pensamento do Bion? Não, tudo bem, mas eu digo, essa função específica, vamos dizer assim, não precisaria estar no equipamento, que quer viver. Não, quer viver. Mas aí pode não ser essa função específica, mas alguma coisa vai ter que estar. Né? Pode ser que tenha alguma Entrando nisso, eu acho que toda a questão é imaginar que existe um aparato que faz parte da espécie humana e que são as preconcepções de alguma maneira. É que a palavra biológico, a gente treme um pouco com a palavra biológico. Também acho. Mas eu acho que a gente não tem que tremer com a palavra biológico. Vocês conhecem alguma mente sem corpo? Claro, a gente sem corpo. Não, óbvio, mas o que eu quero dizer é que existe um repertório que é um repertório que vai ser ativado ou não, mas existe. Claro que existe, claro que existe. Não só por identificação, eu acho que a função da mãe, tu tem que ter uma capacidade, que se tem a função da mãe, vai encontrar realização. Eu estou de acordo contigo, Henrique. Não, eu estou de acordo com vocês que existe evidentemente um equipamento biológico que permite o desenvolvimento humano. Acho que a questão é essa função tradutiva. Né, se ela faz parte desse equipamento ou não, eu acho que é uma questão. Às vezes eu me pergunto, cara, se a gente dizer que é o desenvolvimento da função tradutiva também viria de fora, a função materna, não é dar um prosseguimento à revolução copernicana inacabada. Vou precisar de mais minutos para responder. Ainda tem a segunda questão do Rogério. Né? São 10 horas. 1 minuto para cada questão. 1 minuto para Então, beijo, tchau. Bom dia. Seja como for, já que o Rogério tinha feito a pergunta antes, tá? Por que não é uma estrutura linguística? Né? Primeiro, porque o Laplanche não diz que
Pelo contrário, ele é radicalmente contrário às estruturas linguísticas. Ele diz que aquilo que para o Freud se chamava de representação palavra, né, é o que vai permitir a narratividade. Né? Que tu não vai ter como ligar elementos que são só imagéticos. Né? E que outro tem estruturas que podem dar forma, né? E a única estrutura que nós temos é a linguística. Agora, isso não significa que o significado seja linguístico. Né? Aí seria retroceder ao Lacan. Né? O Laplanche vai adiante e diz que o que acontece é que tu tem a imagem, ou algo que é uma imagem que ainda nem forma tem, né? É uma imagem borrada, né? E que para que ela tenha forma e que ela possa se conectar com outras, né? Ela vai ter que ganhar um auxiliar, que é dado pela estrutura linguística. Não como conteúdo. O conteúdo linguístico é o de menos. É a estrutura que conta, né? E conta no sentido que é o que permite a narrativa. Né? E eu acho isso extremamente coerente. Eu só queria... Vai cantar, Não, aí, na verdade, eu trouxe mais a questão clínica aqui, né, os exemplos, porque eu acho que, do meu ponto de vista, na clínica, no trabalho clínico, a gente não vejo muita controvérsia. Né? E até lamento, né, na nossa formação, o Calixto foi meu colega de seminários, e a gente não teve, os franceses não fizeram falta, né? Talvez o Bion, mais ou menos. Nós né? não tivemos como disciplina. Então, eu lamento a gente não ter tido um professor como o Calixto na nossa formação. Realmente, eu acho que todo mundo aproveitou muito, e para mim, se eu conhecesse um pouco mais de Lacan, talvez eu colocaria o Lacan no meu triângulo aqui, no meu espaço mental edípico, né? Seria mais um para complementar. Não, só lamentar que isso aí podia ficar Eu tenho uma proposta de fazer controvérsia os dois. Tá, eu acho que sim. Eu de novo quero... Eu de novo quero agradecer ao Ivan, ao Calixto e à Viviane, né, pelo trabalho que eles tiveram para preparar esse material para nos apresentar, e que realmente, assim, mais no finalzinho que a gente conseguiu chegar onde é a proposta da atividade. Bom, pelo jeito, né, fez sucesso, e a gente vai pensar então em seguir, talvez em um formato mais com perguntas do que própria, porque a ideia é também a gente não chegar a uma resposta, né, mas a gente entender as várias maneiras de pensar. Obrigada a todos.